José Fernando, sou professor de matemática e hoje nós vamos estudar os algarismos romanos. Né? Esses algarismos foram usados por mais de 2000 anos pela humanidade, né? Enquanto perdurou pelo menos a civilização romana. Depois nós tivemos a introdução desses números que a gente conhece aqui no Ocidente, na Baixa Idade Média, né? Depois do século XI, XII. Nós tivemos a introdução desses números que a gente chama de indo-arábico, né? Que apareceram na Índia e na Arábia, não se sabe bem ao certo, né? E daí a gente foi aos poucos, né? O Ocidente foi deixando de usar isso daqui na matemática, mas ele ainda, esse tipo de notação aqui com algarismos romanos ainda subsiste, né? Então, vamos estudá-los hoje, né? Eu já adiantei algumas coisas aqui, né? Como que a gente escreve os algarismos romanos? Bom, nós temos alguns algarismos que a gente chama de fundamentais. Quais são eles? É o 1, né? O 10, o 100 e o 1000. Esses aqui são os fundamentais, tá? E daí, no meio deles, vão aparecer os intermediários. Quem são os intermediários? O 5, o 50 e o 500. Vamos ver como que funciona isso, tá? Olha, o número 1, que a gente representa aqui em algarismo indo-arábico, ele em romano é representado assim, ó. Apenas um tracinho, tá? O número 2, 2 tracinhos, tá? O número 3, 3 tracinhos. Você pode deixar só assim, ou pode fazer assim também, para indicar que é número, tá? O 4 já é diferente. O 4, a gente vai dizer quanto que vale para 5. O 5 a gente sabe que vai representar por V, tá? Então, quanto que falta para 5? Falta 1 para 5. Certo? Então, o 4 falta 1 para 5. O 5 e o 6, tá? É quanto que passou de 5? 1, né? Então, aqui eu tenho o 6. O 7 é quanto que passou de 7? Desculpa, só 2, né? Esse sim, o 8 é que é com 3. Né? Notem, olha, que a variação máxima, ou a repetição máxima de uma letra, né? No caso aqui do I, que representa 1, é no máximo 3 vezes, tá? Não se repete mais do que 3 vezes a mesma letra em algarismos romanos. Tá? E o 9? O 9 é quanto que falta para o 10, porque aqui eu tenho 10. O 11 é quanto que passou de 10. O 12 é a mesma coisa. O 13 é a mesma coisa. Né? Agora, eu já repeti 3 vezes o I. Né? Agora eu não posso repetir mais. O que eu faço? O 14, né? O 15 a gente vai representar assim. O 14 a gente vai representar o X do 10 e o 4. 10 mais 4. Tá? Aqui é 10 mais 5, né? 10 mais 6, que é o 16. 10 mais 7, 17. 10 mais 8, 18. 10. Opa. 10, falta 1. 19, né? 9 a gente escreveu assim, tá? Esse 1 aqui. E o 20 é 2x. O 21, 2x e 1. 22, 2x e o 2. 23, 2x e o 3. 24, 2x e o 4. 25, 2x e o 5. 26, 2x e o 6.
Nota que vai somando, né? 2x e o 7, 2x e o 8, né? O 29, 2x e o 9, tá? O 30 seria 3x. O 40 é quanto falta para 50. O 50 eu falei que era intermediário, valia 50. A gente representa pela letra L. Então, quanto que falta para 50? Faltam 10. Então, 10 para 50. O 60 é quanto que passou? Passou 10 de 50. O 70 passou 20 de 50. O 80 passou 30 de 50. O 100 a gente vai representar, o 90 também a gente faria, eu não coloquei aqui, o 90 seria assim, ó. Desculpa, eu esqueci de colocar. O 90 seria o quanto que falta para 100, tá? Então, é XC, tá? Porque o 100 é C, tá? O 101 é o C, o I, né? O 102, C2, 103, C3, 104, assim, 105. O 200 é 2 Cs, tá? 300, 3C. Olha, o 400 eu já não posso, eu falei que limite para a gente repetir as letras, são 3 letras, né? Então, o que eu tenho? Olha, outro intermediário ali é o 500. A gente representa pela letra D. Tá? O 400 vai ser quantos faltam para 500? É CD. 100, faltam 100 para 500. 500. Depois continua. DC. 500 mais 100. 500 mais 200. Né? Aqui. 500 mais 300, o 900 é quanto que falta para 1000. 1000 eu falei para vocês que a gente escreve assim, ó. Tá ali, ó. Tá? Então, quanto está faltando para 1000 é o nosso 900. O 2000 é 2M, tá? 3000, 3M. Aqui, olha, eu tenho 1 milhão. Como que eu escrevo isso? Eu escrevo 1000 e um tracinho em cima. O tracinho em cima manda a gente multiplicar, por exemplo, 1000, né, por mais 1000, dá 1 milhão. Certo? Aqui eu coloquei por curiosidade, veja bem, se a gente não está usando muitos números romanos hoje, nós estamos usando bastante o nome dos algarismos romanos, né? Isso daí ficou na nossa língua. 80% da nossa língua, mais ou menos, vem daqui do latim. Tanto é que dizem que o português é o latim moderno, tá? Então eu coloquei aqui como curiosidade como que os romanos liam isso daqui, olha. O ele podia ser pronunciado de 3 maneiras, né? Masculino, feminino e aqui neutro. Eles tinham 3 gêneros, tá? O masculino, o feminino e o gênero neutro, que era usado para as coisas. Em algumas línguas ainda ficou esse neutro. O português perdeu isso daí, tá? Então o masculino fica unus, o feminino una e o para coisas é unam, certo? No português nós só ficamos com um e com uma, né? Notem a semelhança, né? O 2 é do, duai e du. A pronúncia aqui, nós temos 2 pronúncias, né? Uma chamada reconstituída, que é falada nas universidades, e uma que é o latim vulgar, aí, que é falado pela igreja, que é falado nos tribunais, tá? Toda vez que tiver 2 pronúncias, eu vou dizer quais são. Né? Então aqui, ó, duai,
Do E é a pronúncia reconstituída das universidades. Do, né? O 3 é a mesma coisa, nossa, né? 3, e o feminino é tria. Eles tinham feminino pro 3, né? Coisa interessante. O 4 é quator. Quator. Esse QU aqui a gente pronuncia. Quator. Certo? O 5 é quinque. Quinque. O 6 é sex. O 7 é septem. O 8, octo. O 9, tem duas pronúncias o 9. É noven, né? Noven. Ou ainda noven, tá? Na pronúncia da academia e das universidades. O 10 também tem duas pronúncias, tá? Decem e decem nas universidades. Tá? No latim da igreja, no latim vulgar, nós temos o decem mesmo. Tá? Então é isso. Aí está a nossa aula de algarismos romanos, né? Eu vou colocar o endereço na página, aqui no YouTube, de uma página que eu tenho explicando isso daqui inteirinho, como é que falava em latim e tudo, sabe? Então eu vou deixar o endereço na descrição aqui do vídeo. E antes que eu me esqueça, quem está acompanhando a gente pelo YouTube, inscreva-se no canal e ative o sininho. Até mais!